Bem-vinda e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, olá, cá estamos nós mais uma vez aqui juntos e hoje estou aqui com a Mariana. A Mariana, como é que eu vou definir aqui a Mariana? A Mariana é a mulher que domina as vendas. A Mariana é uma profissional que está dedicada às vendas já há vários anos, em diferentes áreas, com diferentes perspectivas e também ela decidiu dar voz às vendas. Aliás, não é bem às vendas, não é? Que ela vai nos explicar aqui. Tudo Menos Vender é o nome do seu podcast e ela vai nos explicar exatamente porque é que nós temos estas crenças também por causa das vendas e vai-nos falar também do seu podcast e também das suas motivações para empreender. Minha querida Mariana, bem-vinda. Espero que estejas aqui, espero que tenhamos aqui uma conversa muito agradável hoje e que possamos falar sobre vendas e não só. Vamos lá? Então, olá a todos, olá a todas, olá especialmente a ti e obrigada pelo convite. Sim, claro que sim, vamos embora. Estou à tua inteira disposição, vamos a isto. Olha, obrigada, minha querida. Em primeiro lugar, quero agradecer o facto de teres aceito aqui o meu convite para estarmos aqui juntas e para conversarmos um pouquinho. Ora, conta-me, quem é a Mariana que nós temos aqui? Ahm, Pronto. Já começa, não é? Já começa. Ao dia de hoje, ao dia desta entrevista, a Mariana é mulher, mãe, filha, vendedora e mentora e formadora, e tem por gosto e tem por paixão ajudar outras pessoas a conseguirem comunicar o seu negócio e a vender o seu negócio ou conseguir passar de forma clara a sua mensagem. Portanto, neste momento é perfeitamente isso que me apaixona, é tornar as coisas simples, é o desmistificar, é o quebrar crenças, que na verdade às vezes é preciso muito pouco para conseguir muito. E conseguir-se muitos resultados com pequenos ajustes, com pequenas diferenças. E de facto, e quando vejo isso acontecer no dia a dia, mais ânimo dá para continuar a fazer aquilo que faço, porque os resultados aparecem e porque a transformação nas pessoas é brutal. E neste momento sou uma pessoa muito, muito feliz, vivo positivamente e estou muito bem comigo e com o mundo e estou muito bem contigo e também e com o podcast, sem Que dúvida, sem bom, que dúvida. bom, que bom, que bom, que bom, minha querida. Olha, e como é que entraste no mundo das vendas? Conta-me lá. Foi uma sequência. Eu comecei a trabalhar muito novinha, tinha 19 anos e foi sempre, fiz vendas de balcão, em que fui balconista. Depois passei para o apoio já dentro do escritório para o apoio comercial, depois fui merchandiser. Merchandiser é quase uma vendedora júnior que acompanha, os vendedores têm as grandes contas e fazem os grandes negócios e uma merchandiser vai loja a loja tentar provocar a venda de alguma forma junto dos balconistas. Portanto, fazemos basicamente as grandes insígnias, o que também deu uma grande bagagem na altura, como no contacto com as pessoas, com os vários tipos de pessoas, com o país inteiro, com os vários tipos de mercado. E foi de facto aí que o meu gosto pelas pessoas e pelo trabalhar com as pessoas que eu percebi que estava no sítio certo. As vendas, depois foi um acumular, depois passei para vendedora, depois de vendedora passei para formadora e foi sempre um crescendo, felizmente até hoje, e sempre com uma grande satisfação de poder ajudar os outros também a conseguir aquilo que eles querem para eles. Yeah. Era exatamente isso que eu te ia perguntar e tu já acabaste por responder aqui à minha questão. Olha, Mariana, mas as vendas acabam por ter aqui, vou-te chamar crenças, muitas crenças associadas e que muitas crenças nós não estamos conscientes, não é verdade? E isto acaba por afetar imenso, mesmo que nós não tenhamos essa consciência, imenso a nossa forma de comunicar, a nossa forma de estar, a nossa forma de comprar, a nossa forma de vender. Isto acaba por estar tudo aqui interligado. Este trabalho de desmistificar crenças, que foi realmente aqui um dos aspectos que tu referiste, é algo essencial para todos nós ou só para quem é empreendedor?
Bom, para quem é empreendedor tem um acréscimo de responsabilidade, porque se empreende em qualquer coisa, convém conseguir depois passar essa mensagem ao mundo, não é? Um empreendedor convém que consiga vender a sua ideia e fazer o seu negócio rentável, por mais azul e cor-de-rosa que seja o seu negócio, e mais infalível e irresistível, convém sempre conseguir fazer passar a mensagem. A crença básica que eu mais encontro, mais comum, é que nunca ninguém se acha vendedor. O que é exatamente o contrário. As crianças são excelentes vendedoras, nós quando éramos miúdos éramos excelentes vendedores a passar a nossa ideia e a pedir aquilo que queríamos, até não aceitávamos um não por resposta, que olhando agora para as vendas deve ser uma característica de um vendedor. Como mulheres, nós somos umas perfeitas vendedoras em casa, andamos sempre à procura da harmonia, da paciência que o pai tem que ter com a filha, do filho não sei o quê para não bater de frente com o pai e por aí fora. Portanto, andamos sempre aqui a negociar a melhor maneira e de facto a nossa vida é uma negociação. E eu ponho isto muito no papel das mulheres, nós temos muito esse papel, não é? E os homens também, quando, mais na parte corporate, mais na parte empresarial, em que têm que gerir depois relações e emoções. Na verdade, nós somos todos vendedores, independentemente daquilo que seja o nosso papel profissional. Quando toca aos empreendedores, não é por acaso que uma grande percentagem de empresas, quando começa, acaba no primeiro ano e outra percentagem maior ainda acaba nos 5 primeiros anos. Ou seja, aquilo em que parece que a pessoa tem uma ideia, a ideia é fantástica, tem algum capital e depois não consegue passar essa ideia ao mundo e esse capital vai-se gastando e quando gasta parece que correu tudo mal e que foi a crise e a culpa era toda dos outros. Quando na verdade não houve esse assumir de que eu sou vendedor, tenho que levar a minha ideia ao mundo, não é? E então, como temos todos esta coisa de que ninguém é vendedor, ninguém sabe vender, porque o vendedor está muito associado, a imagem do vendedor estaria muito associado culturalmente à venda da banha da cobra, o vendedor de carros usados, alguém que te vai enganar para, não é? Em função de um objetivo próprio. Isso está completamente ultrapassado, toda a gente sabe que hoje um vendedor que engana só vende uma vez, portanto isso já não é tema, basicamente, mas existe muito ainda no nosso, usando aqui um estrangeirismo, back of the mind, não é? Temos isso tudo muito presente. E então ninguém quer ser associado com o vendedor e ninguém quer chatear o outro para comprar o seu produto e depois falham ali pela base nos empreendedores algumas coisas que seria muito simples de mudar. Ah, somos todos vendedores. Esta frase ficou aqui registada agora aqui na minha mente, o facto de sermos todos vendedores e de desmistificar exatamente este tema das vendas que é tão importante, não é? Que é, no fundo, nós estamos realmente a ajudar as outras pessoas. Tu explicas muito bem quando que nós podemos vender aqui de todas as formas. Mariana, queres partilhar aqui algumas formas que nós utilizamos de forma inconsciente em que estamos a vender as nossas ideias, realmente aquilo que nós queremos, que eu acho que aqui é muito interessante ficar aqui esta partilha. Não percebi se queres que eu dê um exemplo, se queres Sim, que... um exemplo, exatamente. Por exemplo, nós todos, toda a gente quando Todos, quer alguma coisa, pessoas normais, quando querem alguma normalíssimas coisa, em não é? casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, quando queremos alguma coisa, nós tentamos à primeira, não conseguimos, à segunda nós vamos pensar como é que vamos conseguir aquilo. Não é? Eu costumo dizer que eu quando quero ir jantar fora ou quando eu simplesmente não quero fazer Adoro, jantar, eu adoro, chego à sala adoro e esta pergunto. forma como a Mariana diz. Eu adoro esta forma, por isso é que eu pedi realmente aqui ajudar a Mariana para nos. Olha, e fica já aqui a dica, ok? Fica já aqui a dica. Senhores e senhoras, vamos tomar nota desta super dica da Mariana, porque isto vai ficar para tudo o que nós quisermos utilizar, não é verdade? Sim. Então, vamos à sala aí? Não queremos cozinhar, não é? Vamos à sala e perguntamos: querem pizza ou frango assado? Está feito, eu não vou cozinhar. Eu dou-lhes a ideia que eles estão a escolher o que é que querem comer. Mas é tudo o que eles podem fazer, porque a escolha inicial eu já fiz, que é de não cozinhar. É brutal. E também costumo contar nas minhas formações a história de que é uma lenda do mundo das vendas, que duas crianças num pré-escolar, portanto duas crianças muito pequenas, em que uma se queixava, não, toda a gente tem um gato e eu não tenho um gato e o meu pai não me dá um gato, e o outro com a mesma idade toca-lhe assim no ombro e diz, pá, tem calma, tu se queres um gato tens de começar por lhe pedir um cavalo. Adoro. Isto é o princípio da negociação, tu pedes sempre mais porque a seguir alguém vai cortar e vai ajustar, não é? E é tal e qual assim, se uma criança entra em casa e diz, quero um cavalo, o cavalo não cabe em casa, pode ser um gato, não é?
Ah, e às tantas, isto todos nós fazemos no nosso dia a dia, não é? A forma ou a melhor hora de apresentar, de fazer uma pergunta ao chefe, ou de pedir alguma coisa para sair mais cedo, nós fazemos isto todos os dias. Yeah. E isto é passar a imagem, é passar uma mensagem e é chegar a um objetivo. E vender é isso, é chegar ao É. objetivo. Exatamente. E muitas vezes nós somos excelentes vendedores das coisas que não são nossas, não é? Se eu perguntar à Mariana, um excelente restaurante, dá-me aí 2 a 3 ideias e tenho a certeza que a Mariana vai desenrolar ali não sei quantos locais para nós jantarmos e tudo isto é uma forma de vender, certo, Mariana? Perfeitamente, perfeitamente. Quando eu chego a um grupo de amigas e venho encantada com as minhas unhas e começo a dizer as maravilhas da minha Manicure. manicure, que faz a qualquer hora, e se telefonares ela também te atende ao fim de semana, não sei o que é que eu estou a fazer? Eu estou a vender a minha manicure, não é? Eu estou a passar uma coisa que me encantou, portanto, na verdade, vender, passar esta ideia, fazer os outros acreditar no que estamos a dizer e embarcar naquilo, no nosso entusiasmo muitas vezes, isso é tudo vender. E fazemos todos os dias, de facto. E fazemos todos os dias, exatamente. Vender é para todos e fazemos todos os dias. Acho que vou registar aqui estas palavras, esta frase, Mariana. Olha, excelentes frases para também utilizares aí na divulgação do teu negócio. Olha, e por falar em negócio, Mariana, conta-nos de vendedora a empreendedora, a formadora, a mentora. Bem, mas afinal, tens mil e uma profissões, conta-me lá como é que isto aconteceu. É verdade. Bom, acontece de uma maneira muito natural, porque às tantas, sabes como é, não tenho que te explicar, não é? Começas a ser conhecida e começas a ser chamada para isto e mais aquilo e mais, depois vem alguém que te convida para, e foi um bocadinho aquilo que aconteceu. Portanto, ao fim de uns anos, e de facto, se tenho alguma coisa de que me prezo, é de facto ter construído sempre relações com pessoas e gosto mesmo genuinamente e depois também deixo essa marca positiva nas pessoas e depois isso reflete-se e reflete-se também nas coisas que nos pedem para fazer, colaborar, etc. E então acaba por ser um bocadinho por aí. Faço ainda a função de vendedora, portanto ainda estou ligada a uma empresa, uma estrutura que me dá essa liberdade de vender, de ser gestora de produto, etc, onde também dou largas a tudo aquilo, ou seja, eu aplico no terreno dia a dia as coisas que ensino, e que ao mesmo tempo me dá liberdade para pensar e sentir o meu negócio e para estar presente, quer nas sessões de coaching, quer nas sessões de formação, e felizmente tudo se enquadra, dá tempo para tudo. Dá tempo para tudo, exatamente. Basta estarmos motivados para conseguirmos gerir isso da melhor forma. Olha, e de empreendedora a podcaster. Mas conta-me lá como é que isto aconteceu afinal, como é que tu entraste aqui no mundo dos podcasts e porquê? Na verdade, foi um bocadinho como quase tudo o que acontece na minha vida, foi de clique. Eu não sou uma pessoa muito ponderada. Também, enfim, não tenho razão de queixa das minhas escolhas, mas de facto não sou muito ponderada. E quando alguma coisa se me apresenta, eu tenho aquele clique de isto é para mim. E é por aqui. Portanto, foi quando eu te conheci, assim um bocadinho mais aprofundadamente, e quando apresentaste o projeto podcast, eu tive esse clique. Eu tive este clique de isto é para mim. E depois, quando tu apresentavas todas as vantagens e os benefícios, etc., eu sempre isto encaixa-se que nem uma luva perfeitamente para todas as funções que eu tenho agora. O podcast vem excelente a encaixar exatamente na minha organização e naquilo que pode ser o meu dia a fazer todas as coisas que eu quero. E acabou por ser isso. Portanto, foi de clique, entrei, e depois de entrar, quanto mais estava, mais me convencia que era exatamente por aí, que era exatamente isso, e que era uma forma de chegar ao mundo. Inicialmente comecei por achar ou por ter a expectativa de que chegaria mais facilmente aos meus vendedores que andam muito na rua, que andam muito no carro, que fazem muitos quilómetros e muitas viagens, e que o podcast seria uma forma de comunicação sem eles terem que parar, ler, etc. Assim como os vídeos, mas achei de facto que seria uma porta. Percebi depois que é uma porta muito mais aberta do que aquilo que eu pensava e que Afinal não é uma porta, é um portão. é um portão, é um grande, grande portão, que depois abre outras grandes, grandes portas. E felizmente acabei, não só pela forma como comunico, aos países onde comunico, onde se chega, às várias profissões e pessoas que me dão feedback de ouvirem o podcast, e às tantas passou muito para lá das vendas. Eu começo de facto com a minha comunicação focada nos vendedores, porque era o meu nicho, não é? Era o nicho que eu conhecia, era a minha zona de conforto,
e de repente estou a trabalhar com empreendedoras, estou a trabalhar com terapeutas que têm esse problema também de facto de serem excelentes terapeutas, mas terem a questão de não se acharem vendedores para passar a sua mensagem. E a coisa foi evoluindo e as coisas acontecem de maneira muito natural, não é propriamente uma estratégia, um planear, acontece, as coisas vêm ter. E está tudo certo, não é? Está tudo certo. Olha, minha querida, eu não te avisei antecipadamente, mas a verdade é que esta entrevista permite-nos o acesso a uma máquina do tempo. Tu não sabias, mas esta máquina do tempo permite-nos viajar para o passado e para o futuro. E é exatamente isto que nós vamos fazer agora. Vamos fazer uma viagem de alguns anos e vamos visitar a Marianinha. Não sei se lhe chamavam Marianinha, se lhe chamavam Marianita. Vamos visitar esta Mariana pequenina que eu acredito que vive aí dentro de ti, que vive dentro de todos nós, a nossa criança interior. Olha, se a Mariana pequenina te visse agora, o que é que tu achas que ela te diria neste momento em que temos aqui uma vendedora, uma empreendedora, uma podcaster, uma mãe, tudo isto em ti? O que é que tu achas que ela te diria neste momento? Olha, a primeira coisa que ela me dizia era: então não foste advogada. Esse era o plano. Depois houve um segundo plano, que era: então também não foste detetive. Ok. Mais ou menos, eu acho que está mais perto. Sim, realmente. E o advogado também, com um bocadinho Uhum, de argumentação, não é? Toda a exatamente. argumentação necessária, também Eu acho acredito que que sim. misturaste os dois, não é, Mariana? Mas acho que e já agora fazendo aqui uma autoconfidência, chamavam-me Nana. As pessoas de Nana. casa chamavam-me Nana. E, e acho que a Nana ia olhar para mim e ia se sentir tão orgulhosa de mim como eu me sinto hoje. Porque, porque vivo muito, muito em paz com as minhas escolhas e, e tenho. A minha confiança vem de dentro tanto quanto vem de fora. E isso, e essa apreciação e esse reconhecimento que eu encontro e que continuo, felizmente também a trabalhar para ele, mas que eu vou tendo e vou recebendo, hum, faz-me uma pessoa bastante feliz e bastante completa. Portanto, eu acho que a Nani ia ficar contente com o trajeto, com o percurso. Tenho a certeza que sim. Tenho a certeza que a Nani ia ficar mesmo muito, muito feliz. E já agora, obrigada pela confidência. Eu acho, pronto, prepara-te. Nós vamos andar aqui para trás e para a frente. Esta máquina do tempo é assim, muito poderosa, que nos permite viajar para o passado, para o futuro. Andamos assim durante esta entrevista, mas eu tenho a certeza que a Nani ia ficar realmente aqui muito orgulhosa. Tu falaste aqui de uma palavra fundamental, que é a palavra confiança. Confiança, esta palavra, que não é uma palavra muito grande, que eu diria que é assim uma palavra até bastante média, assim bastante catita, mas que é muito, muito, muito importante no mundo dos negócios, não é verdade? Quer seja para vender, quer seja também para comprar, porque acabamos por estar aqui nos dois lados muitas e muitas vezes. Mariana, confiança para vender, afinal, onde é que nós conseguimos arranjar esta confiança para estarmos mais confiantes e plenos quando estamos neste momento da venda? Isso não é uma resposta, é uma super resposta. Olha, um dos conceitos que eu também passo e que tenho de forma muito clara para mim é que quando toca ao nosso negócio e à nossa profissão, muito especialmente quando toca a ser empreendedor, em que temos que tocar todos os instrumentos que nos aparecem à frente e que são necessários para o nosso negócio, não é? Hum, a palavra confiança nunca deveria ser no singular, mas no plural. Portanto, falamos de confianças. Porque o que eu encontro, e das pessoas com quem trabalho, e já vou trabalhando com alguns, é que tenho, por exemplo, terapeutas que são muito confiantes na sua terapia, têm total confiança naquilo que estão a fazer, mas não têm confiança de se expor, não têm a confiança necessária para ir para o público, não têm a confiança necessária para explicar sequer. Muitas vezes, quando alguém lhes questiona, então, mas isso é o quê? Muitas vezes em terapias não é fácil explicar. O simples facto de ter que explicar o que é, a pessoa já se atrapalha. Mas, não obstante, total confiança no que está a fazer, provas dadas, testemunhos, ela sabe que aquilo funciona, sabe que é completamente irrepreensível, não tem.
aquilo funciona e é fantástico para ela e é fantástico para os outros. Mas quando toca a ser questionada sobre qualquer objeção, lhe tira a confiança debaixo dos pés. E então, quando se trabalha nestas áreas, temos que ter muita confiança. Temos que ter uma confiança de presença, da forma como nos apresentamos, da forma como falamos. Temos que ter confiança de facto no que estamos a fazer, obviamente, mas também temos que ter muitas outras confianças que nos vão alavancar, servir de base para aquilo que vai ser o nosso negócio dali para a frente. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda bem que trouxeste este conceito das confianças, porque agora vamos trazer este conceito das confianças exatamente para o podcast, não é? Porque de nada nos vale, não é? Realmente termos aqui esta ferramenta à nossa disposição e não trabalharmos as nossas confianças todas, que não são trabalhadas. Não basta estalar os dedos, não, mas com o caminho, com esta forma também de apostarmos na melhoria contínua. Eu partilho sempre com os meus alunos, Mariana é uma dessas testemunhas que eu lhes digo: preparem-se, o vosso primeiro episódio vai ser o pior. A partir daí vai ser sempre, sempre a melhorar. Lá está também para trabalhar essas tais confianças que nós vamos ter que ter em nós, no nosso discurso, na nossa forma de comunicar. Tudo isto vamos ganhando mais confiança à medida que vamos experienciando. Mariana, como é que foi para ti, enquanto empreendedora podcaster, ganhar estas confianças todas que eu falei e talvez mais algumas que tu queiras partilhar? Foi curioso. Primeiro porque foi quase um alto e baixo. Primeiro, gravar o primeiro podcast, o primeiro episódio, foi muito engraçado. Eu diverti-me a fazê-lo. Tive depois uma grande surpresa, mas uma surpresa positiva. Eu gostei da minha voz quando me ouvi. E era curioso porque a minha voz e a forma como eu explicava as coisas a nível de formação presencial e cursos já tinha sido elogiada, enfim, passa a falsa modéstia, mas a verdade é que sim, e quando me ouvi e me pus quase do outro lado das pessoas que tinham as minhas formações, eu percebi, realmente, isto corre bem. Sou mesmo boa nisto, não é? Isto até tem pernas para andar. E aqui foi criando uma confiança. Porquê depois o resto? Porque durante os primeiros episódios, e assim uma bela quantidade de episódios, não houve qualquer tipo de feedback. Eu não tinha um e-mail, eu não tinha um comentário, a fazer gosto nas publicações, mas as pessoas faziam gosto porque me conheciam, mas depois não iam ouvir o episódio. Portanto, o feedback realmente não era assim o mais... aquilo que eu tinha em mente do bem surpreendida que eu fiquei na altura com o meu primeiro episódio, não é? Lá se foi a confiança, Lá não é? se foi a confiança, exatamente. Nem de propósito. Nem de propósito, mas pronto, mas aquilo eu divertia-me a fazer e basicamente foi nessa diversão, foi nessa vontade que eu tinha em gravar que a coisa foi continuando, porque não foi realmente baseada na confiança. E até que entretanto eu tenho um episódio profissional em que eu deixo de gravar e durante um período deixam de sair episódios. E aí na segunda semana é que foi. Porque onde é que está o episódio? Passa-se alguma coisa. Ou seja, o feedback foi pela ausência e não pela existência. E quando eu deixei de gravar e tive uma temporada parada, logo na segunda semana, eu percebia que as pessoas de facto ouviam e que quando fui então nessa altura visualizar quantos downloads tinha, aí de facto já tinha muito mais downloads do que antecipava e de facto a confiança voltou a crescer. Portanto, falando em confiança e falando de podcast, é um bocadinho assim. E vai ser sempre assim, porque depois quando a pessoa se expõe, obviamente espera ter gosto, espera ter comentários, é normal, não é? É para isso que trabalha, mas não deixar a confiança refém dessa resposta. Da expectativa, não é? Exatamente, dessa expectativa e dessa resposta, dessa confiança que vem de fora, há alturas em que tens que ir buscar a confiança dentro. E pronto, isto é um exercício que também percebo que não seja para toda a gente. Sim, pode ser desafiante, a verdade é essa, pode ser desafiante e é preparar-nos também para isso, não é? Preparar-nos não só para o sucesso, mas também para o revés da medalha, não é? Para a falta de feedback, que às vezes as pessoas realmente ouvem-nos e nós temos essa prova muito facilmente, basta seguirmos os downloads, mas às vezes não temos o feedback direto. E muitas vezes é exatamente o feedback aparece exatamente porque a Mariana disse, não é? Não tanto pela partilha, mas pela falta da mesma, não é? Se nós não partilharmos naquele dia, se acontecer algum desafio e se nós não pudermos de alguma forma partilhar o nosso episódio, aí sim as pessoas vão manifestar-se
e aí sim elas vão dar aqui realmente o feedback. E isso pode ser aqui um bocadinho difícil de gerir tudo isso, mas realmente aqui acontece. Olha, Mariana, mas a verdade é que tu voltaste novamente, depois mesmo dos desafios que foram-te acontecendo, tu voltaste novamente ao podcast, desta vez muito mais alinhada, desta vez muito mais confiante, também muito mais, eu diria que até muito mais orientada para realmente para a tua para a tua persona, não é? Para o teu cliente ideal que agora se apresentou à tua frente muito mais específico e menos alargado do que tu pensavas. E aí, o que é que mudou no teu negócio com o podcast? Olha, mudou de facto um bocadinho a direção. Eu, o facto de falar para os vendedores, continuo a fazê-lo, mas neste momento também muito mais, se calhar, afunilada e direcionada para os empreendedores e para os terapeutas. Os terapeutas, para mim, têm sido alunos crescentes e, de facto, percebo que também com grandes resultados quando mudam assim pequenas coisas, mesmo pequenas coisas com grandes resultados. E foi isso que foi mudando. Portanto, basicamente não foi o eu ter uma estratégia e saber para onde é que ia, foi o feedback que foi acontecendo, as pessoas que vieram tendo até mim. E o resultado no meu negócio na altura, e eu dizia isto muitas vezes, não era tanto o resultado que eu tinha direto com a publicação do podcast, mas era quando alguém passava a palavra e a pessoa que recebia essa dica me vinha ouvir no podcast, quando vinha para uma ação ou quando vinha para uma aula de esclarecimento ou para um coaching, uma mentoria, já parecia que me conhecia. Ou seja, foi um favorecer de conexão, foi quase como se eu falar para a pessoa ou falar daquilo que íamos fazer, eu estava a falar para uma pessoa que me conhecia e toda a minha mensagem passava e fluía muito mais facilmente e a pessoa já estava disposta a dizer que sim, a trabalhar comigo. Porque já me Já tinhas a conhecia, já me triagem tinha ouvido. feita, não é? Exatamente, exatamente. E foi um bocado isso, é que todas as pessoas até hoje que vieram através do podcast ou depois do podcast existir, foi sempre para trabalhar. E isso é fantástico, isso é como ter um funil assim, é assim, é assim. É fantástico, é fantástico. Yeah, yeah, é mesmo. Olha, e para a Mariana enquanto pessoa, o que é que o podcast te trouxe? Já falamos aqui de confiança, será que confiança também foi algo que o podcast te trouxe? Assim, um bocadinho mais. E também me trouxe aquilo, uma coisa que eu adoro e que se pudesse fazia só isso, que era estudar. Porque sempre que tu vais, que eu pelo menos vou preparar um episódio, vou tirar uma ideia, vou sempre aqui repescar aqui e ali umas dicas para ver se aquilo me faz sentido, se não faz, um, refrescar o tema, porque imagina, pegando agora na palavra confiança, nós estamos aqui a falar sobre isto, amanhã vou falar sobre confiança e digo coisas completamente diferentes, ou com outras palavras, por aí fora. Portanto, é o gosto não só de gravar e do podcast em si, como o gosto de me preparar para cada episódio, em que vou de facto e também parar para pensar o feedback que tinha nas pessoas quando tinha formações presenciais, o que é que os meus alunos e os meus coaches me vão dizendo agora. Ou seja, é quase tem uma preparação que me enriquece. Sabes aquela frase que quem ensina aprende duas vezes? É assim que eu me sinto. Eu, quando faço um episódio de podcast, é isso que eu sinto. Eu sinto que passei um conteúdo que me faz sentido e que eu sei que vai fazer sentido a muita gente e que eu me preparei e só de o preparar eu sou mais rica. E adoro. Adoro. Extraordinário, mesmo extraordinário. Olha, Mariana, se eu te pedisse para definir podcast, como é que tu definirias? Comunicação para o mundo, sem dúvida. O Explica podcast, lá melhor. é um megafone para aquilo em que tu acreditas e para a tua forma de expor as tuas ideias e de passar a tua mensagem. Porque é um megafone que não tem limite, não é? Nem de utilizações, nem geográfico, nem de coisa nenhuma. Qualquer pessoa de qualquer profissão, de qualquer idade, pode ir ter ao teu podcast, sem dúvida. E de facto é um megafone do tamanho do mundo. E foi isso que eu senti. E é isso que eu sinto, especialmente cada vez mais, agora com já a ter downloads também de outros países e por aí fora, sinto cada vez mais que nem a língua é barreira, porque tu estás a falar em português, mas quando vais ver os downloads estão em todo lado
afinal o português também é uma das línguas mais faladas do mundo inteiro, portanto nem sequer isso é barreira, nem o facto de estarmos aqui num cantinho à beira-mar plantados, não faz qualquer diferença. Nós chegamos mesmo a todo lado e passar a nossa mensagem de uma forma genuína, porque estares a falar num podcast, estares a falar ao ouvido da pessoa. E eu também sinto muito isso, quando as pessoas vêm pela primeira vez para começar um processo ou para fazer qualquer tipo de trabalho, eu sinto que eu já falei ao ouvido delas, há expressões que elas usam que eu usei. Lá Isso está, o é processo de confiança, não é? exatamente. Mais E uma vez, acho que conexão. confiança Sim. vai ser a palavra da nossa entrevista. Sim, Este confiança e processo, não conexão. é? Sim, Já está muito feito, não é? sim, sim. Esse trabalho está feito, de facto. Yeah. Realmente é extraordinário como é que o podcast pode fazer isto por ti de forma tão simples, e tão conectada com o outro. Olha, e quanto à divulgação do teu negócio, o que é que o podcast mudou? Ah, mudou na autoridade, vamos pôr assim. Portanto, por uma questão também de limitação de agenda, não é uma coisa que eu divulgo muito. A verdade é que as pessoas que vão chegando até mim, por interpostos embaixadores e interpostas dicas de pessoas que já fizeram processos, felizmente têm-me completado a agenda, portanto, não é propriamente na divulgação do coach e da formação a minha grande aposta neste momento, até porque não tenho agenda para isso, mas é uma grande vantagem o facto de continuares a comunicar e a consistência nas apresentações, as consistências nos episódios, nos posts durante a semana, ou seja, criar aqui uma disciplina que só pode favorecer, só pode agregar valor e só pode acrescentar. E é excelente que assim seja. Quando tenho a certeza absoluta que, pegando toda esta base, que neste momento eu nem estou a fazer nada, ou enfim, muito pouco para divulgar, quando eu tiver agenda disponível e passar a divulgar, todo este trabalho feito para trás vai servir de base e vai sustentar essa autoridade que eu na altura precisarei de ter. Portanto, se chegar a isso, terei com certeza. Portanto, é um trabalho que nunca, nunca se vai perder. Sinto muito isso. É mesmo, é mesmo. Olha, Mariana, tu demoraste aqui algum tempo para entrar neste ritmo da consistência, não é verdade? E de também perceberes exatamente qual era o método que tu ias usar para ti. Porquê? Nada te serve eu te dar uma receita, porque a verdade é que eu digo: olha, vocês têm que arranjar o vosso próprio método, têm que perceber exatamente o que é que funciona para cada uma, porque para uma funciona assim, mas para outra já funciona assado. E ah, exatamente, eu sinto que no final do ano passado, início deste ano, houve realmente aqui um processo de mudança no encontro do teu método e da tua forma de divulgar e de fazer as coisas com o podcast e com essa tal consistência. Mariana, o que é que mudou? Mudou de facto o filtrar. Porque de facto tu sempre disseste, agora vejam o que é para vocês e está tudo certo, não é? Eu gosto da tua frase do está tudo certo, que é uma constante e de facto faz sentido e assim é, mas vendo em ti os resultados, vendo nas colegas os resultados, havia aquela tentação de tentar acompanhar o ritmo das outras pessoas. Portanto, porque se aquilo funciona, se aquilo resulta, então o caminho é por ali, não é? Não vale a pena estar aqui a fazer meia corrida, ou é ou não é. E depois com uma pontinha de perfeccionismo, porque se é para fazer bem feito, se não estou Uma aqui a pontinha, uma uma pontinha, pontinha. uma pontinha de perfeccionismo que dizia que pá, se é para fazer, faz bem feito, não é? E então, tendo-te a ti, tendo outras colegas como exemplo, de facto, a minha pressão, a minha autopressão para fazer bem era muito grande. Mas pronto, mas chegou uma altura em que de facto não dava para conciliar tudo, não ao ritmo, não ao mesmo ritmo, não da mesma forma. E está tudo certo? E está tudo certo. E então houve que reagrupar e perceber, não, o que é de facto confortável? Confortável é isto, isto e aquilo, sem abandonar o jogo, sem deixar de existir. E como eu dizia, de facto, porque a agenda também não permite, e felizmente. E então, ok, o que é confortável é isto, então vai ser este o nosso método agora. E um dia que haja mais disponibilidade, ou menos disponibilidade, a coisa ajusta-se, mas sem deixar de ir a jogo. Isso é que foi sempre o mais importante. Yeah. E o que é que te trouxe esta tal consistência e leveza, que eu sinto leveza também das tuas palavras, não é? Porque o que eu acho é que era tudo muito pesado para ti, que
tu tornavas também muito pesado com essa pontinha. E para quem não te está a ver, eu estou aqui a abrir os braços para fazer esta pontinha de perfeccionismo. O que é que realmente isso te trazia que te impedia? E que eu agora vejo mesmo muito mais leveza e diria até, quiçá, organização, posso dizer assim? Sim, sim, sim. Uma organização confortável, não é? Eu na altura era organizada, mas tentava meter mais do que aquilo que cabia, do que ia resultar. Mas aquilo lá foi resultando mal durante uns tempos e basicamente quando não resulta, resulta mal. E era em esforço. Basicamente aquilo que eu sentia que era em esforço. Mas depois também tinha aquelas as minhas crenças com que fui criada, não é? De que também se não é em esforço, nada se faz sem esforço, não é? Portanto, é Ou esforço, não, é porque é assim. ou não, não é? Pronto. Mas, ou seja, era tudo isto, não é? Que sem esforço nada se consegue, e se eu estou em esforço, então eu estou bem. Não, não estou bem. Não é assim, e este não é o caminho, pelo menos não para mim e não agora. Foi um bocado isso, ou seja, eu estava em esforço, mas eu achava que o esforço fazia parte de querer levar avante uma coisa que eu me divertia e que eu gostava, hum, e eu achava que isso era normal. Até que depois percebi que não. É comum, mas não é normal. É comum porque há muita gente a fazer a mesma coisa, mas não é normal porque para mim não é normal e eu não sou feliz assim, eu não tenho a paz que eu preciso para ser eu assim. E então há que reorganizar. Portanto, o que tu dizes de ser mais organizada, sim, neste momento eu sou organizada, ou seja, eu estou a pôr o que cabe dentro do que cabe, não é? Estou a pôr Priorizar, basicamente, não é? Exatamente, sim, sim, é Não, isso. E exatamente daí isto. a leveza é a diferença. Exatamente, e isto faz muita diferença, que é nós, ok, podemos fazer destas maneiras todas, mas temos que ver o que é que vai servir para nós e às vezes fazer esta escolha é o mais difícil. Podcast implica também comunicação, como é óbvio. Como é que tu te defines como comunicadora? Olha, se me definisse como comunicadora, definia-me como. A minha forma de comunicar é simples, sem ser simplista, hum, é clara e é confiante. É isso que eu acho. É isso que eu Muito acho de bem. mim própria. Muito bem, muito bem. Parece-me muito bem, parece-me aqui adjetivos muito adequados para a tua forma de comunicar, não é? No fundo, tu simplificas, sem trazer aqui esta parte de simplório, não é? Sem ser simplório, simplificas esta parte das vendas, desta parte de comunicar vendas e de fazer as tais vendas, não é? De forma clara e confiante. Just this, não é? Olha, e diz-me uma coisa: comunicação em podcast implica aqui a relação aqui com o nosso amigo que está aqui à nossa frente, esta coisinha aqui, que é o nosso microfone. Uhum. Olha, como é que é a tua relação com o microfone? É boa, é boa. No início não era assim uma coisa com filtro e luzes e não sei o quê. Era um micro mais simples, mas sempre foi bom. Sabes que numa mentoria eu apreendi a dica da mentora na altura, que foi: se queres falar para alguém, mete a fotografia dessa pessoa à frente do ecrã. Se estás a escrever para alguém, mete a fotografia dessa pessoa no cantinho, ao lado do Word que estás a escrever. Portanto, e sabes para quem é que estás a escrever, e sabes para quem é que estás a falar. Essa dica para mim serviu perfeitamente. Eu tinha a fotografia da minha persona, ou seja, eu personifiquei a minha persona numa pessoa que eu por acaso conhecia, coloquei a fotografia dela e coloquei a fotografia dela ao lado do micro. E também fiz a mesma coisa com o computador. Portanto, foi fácil comunicar porque eu sabia como é que eu falava para essa pessoa e falava. E era só isso. É só Simples. falar, não é? Era só falar. Só falar para essa pessoa. Exatamente. Olha, tu já partilhaste connosco que não de alguma forma não estranhaste a tua voz, não é? Porque muitas vezes é comum nós não gostarmos, nós estranharmos de alguma forma a nossa voz, mas eu acredito também que cada voz carrega poder. Qual é que é o poder da tua voz? Ui, isso é o que eu te pergunto a ti. O que é que tu ouves na minha voz? Não, Isso qual é o agora poder já da é tua voz? demasiado. Conta-me lá. Conta-me lá. Hum,
não sei, eu ia dizer outra vez positivismo, clareza e confiança. Acho que já repetiste umas palavras. Pois, mas eu acho que sinceramente o positivismo. Gosto, sou de riso fácil, sou de sorriso fácil, dou por mim muitas vezes a sorrir durante o podcast e Isso fica passa assim para o outro mesmo. lado, não é? E não, exatamente, e não corto nem edito porque sou assim, porque faz parte. É, faz parte de ti, não é? Sim, sim. É. Olha, e quando falamos de podcast, falamos também de uma mensagem, não é? Todos nós temos uma mensagem para partilhar com o mundo. Que mensagens partilhas tu no teu podcast? Olha, partilho que a comunicação começa em nós. E por acaso neste princípio de ano foi muito focado nas coisas que temos que deixar ir e no peso que não devemos trazer para nós e nos papéis que nós, especialmente as mulheres, assumimos e gostamos de assumir, trazer o mundo às costas. Portanto, acho que todo e qualquer processo começa com um bocadinho de autoconhecimento. Portanto, as vendas e o negócio e os empreendedores e os empresários têm que começar também por aí. Nesta parte eu acho que os terapeutas estão um pedacinho mais à frente, porque o autoconhecimento para eles é fácil. Qualquer empreendedor que começa hoje uma startup, ele não tem isto muito claro. E de facto pode ser o primeiro entrave, ou seja, é quase a primeira descoberta quando eles entram comigo num processo de coaching ou de mentoria. Então quem É sou logo eu, aí, não é? Quem exatamente, sou eu? exatamente. Começa logo a desconstruir e a desmontar. É muito engraçado. Portanto, eu acho que a nível da comunicação, o que é que eu faço? Faço um bocadinho de autoconhecimento, faço um bocadinho de simplificar o que é cada coisa, cada parte do processo das vendas. Também falo muito de confiança interna, confiança externa. Falo muito também dos erros mais comuns. Se calhar esses episódios não são os mais ouvidos, mas falo, falo um bocadinho disso também. Falo, obviamente, de dinheiro. Tenho o episódio mais visto é Como Ficar Rica. Portanto, é fácil, não é? Quem não quer saber como ficar rica? Toda Está a lá, gente. toda a gente, está lá, está explicado. E depois aquilo que acontece depois também nas formações, que é aquela sensação de que eu já sei isto, mas agora estou a ouvir de uma forma diferente. Isto faz sentido? Não faz? Posso aplicar? Não posso? E passa por aí, por todas as vertentes. Portanto, alguém que tem uma mensagem para passar, alguém que tem um produto ou um serviço para vender, tem que se conhecer. E depois tem que conhecer e tem que ter muita confiança na mensagem que está a passar. Ou tem que ir buscar, porque às vezes há vendedores que vendem coisas nas quais não acreditam. Faz parte, mas em alguma coisa eles vão ter que acreditar para passar a mensagem. E se não for no produto em si, que seja na empresa, que seja na fiabilidade, que seja no impacto que aquilo vai ter no cliente. Eles têm que acreditar em alguma coisa. E eu ir descobrir esse facilitador de confiança também faz parte. Também é A comunicação importante. é muito no autoconhecimento, especialmente para as mulheres, e acho que falo um bocadinho, se calhar, mais para o feminino, porque também tenho homens que vêm até mim, mas é uma questão de comunicação. Acho que sim, acho que o autoconhecimento e a confiança e às vezes pequenas técnicas, também gosto muito de passar conteúdos assim diretos e contar histórias de pessoas histórias e lendas do mundo das vendas e que histórias reais, umas que me foram contadas, outras eu vivi, mas nunca declarando quais são quais, porque isso não vem ao caso. O que interessa mesmo é a Exatamente. história em si e o quanto a história cabe na vida da pessoa que está a ouvir. Tal e qual, tal e qual. Olha, e nem de propósito. A próxima pergunta tem mesmo, é mesmo relacionada com histórias. Ah, ok. Mariana, tens aqui alguma história sobre o mundo do podcast, sobre a tua voz, que queiras partilhar connosco e sobre as gravações dos episódios que queiras partilhar connosco? Gravações dos episódios não têm grande história, senão que são sempre feitas à noite, porque eu tenho uma cadela em casa, eu gravo em casa, tenho uma cachorra em casa e a minha cachorra é muito sensível a determinados barulhos de parafusadoras e assim esse tipo de equipamentos. E tenho umas obras, tenho dois prédios, aliás, a construir em frente. Portanto, a minha cadela Coitada, ladrar a qualquer hora do coitada. dia ou da noite é fantástica, pode acontecer. Portanto, mas essa parte é tranquila. Eu gravo de noite porque é quando ela está a dormir. Peço, obviamente, ao meu marido ou à minha filha, olha, por favor, tomem conta da cadela, que eu agora vou gravar, e a coisa dá-se.
Assim é engraçado. Eu estava uma vez numa sessão de clareza, em que a pessoa, pronto, como acontece com muitas outras, a pessoa veio e já tinha ouvido vários episódios meus e estávamos a comentar sobre qualquer coisa. E sobre um tema específico, eu disse uma frase e a pessoa para, pensa e questiona: mas você naquele episódio disse uma coisa completamente diferente. E eu, bolas, o que é que eu terei dito completamente diferente? Porque é mesmo isto que eu acredito. E eu pensei, bom, completamente diferente não deve ter sido. Ou então o caso era completamente diferente, mas é que eu já nem me lembrava o que é que eu tinha dito naquele episódio. Como imaginas, a coisa vai fluindo, não é? Vai fluindo, eu vou falando, eu sei lá o que é que eu disse no episódio. E pedi-lhe então para elaborar um bocadinho mais, já que ela se lembrava tão bem do episódio, qual é que era o contexto, o que é que eu estava a falar na altura, e tive que ir atrás e tive que explicar porque é que agora estava a dizer, porque de facto havia uma nuance que fazia, na minha perspectiva, variar e mudar aquilo que eu estava a dizer e desmistificar, porque às tantas também é um bocadinho, senti-me quase escrutinada, não é? Senti-me a fazer um teste de quarta classe, isto não é assim, você no outro dia não disse isto assim, e eu fiquei de género, caneco, o que é que eu terei dito? Porque diferente não pode ser, não estou a inventar, não é? Portanto, isto está a bater certo em qualquer coisa. E foi assim a fase mais engraçada, foi ser Ficaste sem chão, não é? questionar. Sim, um bocadinho. Depois tive o sangue frio e espera, se eu disse isto, alguma coisa foi, alguma coisa alterou, não é? E acabei por desconstruir e a pessoa, sim, entendeu perfeitamente e a coisa continuou e até E correu bem, fechaste. passámos para o processo. Fechei, sim. E fechaste. Não foi por aí. Mas aquele primeiro impacto foi uma objeção que eu não estava à espera. Ser confrontada com aquilo que eu própria disse. Foi muito Muito engraçado. bom, muito bom, muito bom. Passaste então no teste com Passei. distinção. Olha, conta-me, o que é que significa para ti ter um podcast no negócio? Significa comunicar. Significa, às vezes até de forma Não tivesses estruturada. podcast, não te comunicavas? Não comunicava de forma tão espontânea. Não comunicava de forma tão... E temos aqui Sim. o Porque driver, não é? Porque eu antes do podcast, eu tenho um site, no site ia fazendo algumas publicações, que entretanto depois pararam. Também tenho uma mailing list para a qual vou escrevendo, mas é completamente diferente. Estares a escrever, mesmo a escrever aquilo que tu achas e a ser o mais autêntica possível, ou estares a falar daquilo que tu achas e na qual és o mais autêntica possível. E a comunicação, o fluido da comunicação, o como tu entregas as coisas a nível do podcast e a forma como escreve, para mim, obviamente, estou a falar do meu processo, e a forma como eu escrevo, a parte da escrita, quer queira, quer não, é sempre muito mais mental. Embora eu tenha, enfim, eu escrevo conforme falo, mas é muito mais mental. Eu estou a pensar como é que a pessoa vai reagir àquilo que eu estou a escrever. Tenho muito essa preocupação também a nível profissional, não é? Estás a fazer um e-mail e estás a pensar como é que a pessoa vai ler isto que eu estou a escrever, vou ler aqui 2 vezes. Como é que vai interpretar, não é? Exatamente. Há aqui um processo mental em cima da escrita. E no podcast isso não acontece. Portanto, entrego, o que sair, saiu, e os cortes que possa fazer é estar a pigarrear, ou tossir, ou meter o dedo no nariz, qualquer coisa. Ou dizer algum disparate, não é? Exato, mas nunca de conteúdo, não é? Yeah. É isso que eu sinto, essa fluidez, essa empatia que se cria, eu acho. Yeah, e isso é muito interessante, é mesmo muito, muito interessante. Olha, e o que é que tu dirias a um empreendedor que ainda não tem um podcast? Bom, se chegou até aqui, está na hora de ter um podcast, porque eu acredito no universo. Como eu expliquei no início, eu sou de cliques, portanto, se vocês chegaram aqui, se estão a ouvir este episódio, é porque este é o caminho para vocês. Não pensem mais, não sejam mentais, experimentem. Depois de experimentarem, se não for, encantados da vida, está tudo certo. Mas não deixem de experimentar, porque é de facto uma muito agradável surpresa. É um processo que em cada um eu comunico e descubro-me, o que é outra coisa também fantástica do podcast. Tem um autoprocesso de autodesenvolvimento e de autoconhecimento fantástico. Não sei se avançam, se não, mas não deixem de experimentar. Portanto, se chegaste até aqui, se nos estás a ouvir, é para experimentar, essa eu posso dizer.
Com toda a confiança. Com toda a confiança. Não fosse a palavra confiança, a palavra deste podcast, não é? Parece que combinámos, mas não. Eu e a Mariana não falámos sequer do que é que íamos abordar aqui durante esta gravação. Foi curioso, a Mariana, antes de entrar, não é que me tivesses passado um guião para eu saber o que é que ia falar, não é, Lídia? Até me deu aqui este chá, mas é muito interessante acabarmos por falar aqui muito daquilo que acreditamos e daquilo que somos e daquilo que vivemos. Olha, e tu falaste agora aqui de um aspecto que eu acho muito, muito importante. Acaba por ser um aspecto secundário do podcast de negócio, mas super importante, que é esta parte do autoconhecimento, e acaba por ser um alinhamento constante que nós vamos fazendo ao longo da gravação dos episódios. Conta-nos lá o que é que isso te trouxe enquanto Mariana, não tanto enquanto empreendedora, mas eu acredito que isto também nos traga muito enquanto pessoas, não é? O facto de nós nos irmos conhecendo à medida que vamos partilhando a nossa mensagem, partilhando aquilo que nós acreditamos. Foi muito um construir de eu sou capaz. Porque a nível de. Eu tinha várias lacunas a nível profissional, a nível digital, enfim, muitas. Eu olhar para uma série de programas, ou ver programas, ou ver sites, ou ver, para mim era tudo a mesma coisa, desde que estivesse à distância de um rato, estava bom. Se eu percebesse, percebia, se eu não percebesse, chamava o meu marido. Portanto, era nesse nível, não é? Total ignorância, para ser clara e concisa. Depois, o podcast foi muito também um abrir olhos, porque é tudo tão simples, mas há várias coisas, há várias ferramentas em que nós temos que entrar e perceber e fazer, e depois fazer acontecer, e errar e voltar a fazer. E às tantas eu olhei para mim, para o meu processo, e eu que me auto-intitulava de uma info excluída, e pensei, não sou nada de uma info excluída, toda a quantidade de coisas que eu me... que eu já faço, não é? Eu já faço e que já tenho aqui no computador e já domino isto tudo e já dou dicas às minhas colegas, etc. E quando elas falam de coisas eu já sei o que é que elas estão a falar, coisa que também não acontecia no início. Portanto, sim, foi um construir, mesmo naquilo que são os pontos fracos, ou aquilo que nós achamos que podem ser os pontos fracos, tudo se aprende. E esta do tudo se aprende foi uma bagagem excepcional que eu levei para a vida, que eu levo para a vida, que eu levo para o dia, porque quando alguém diz, sabes fazer não sei o quê, não sei, mas aprendo. E pronto, e está tudo resolvido, não é? Porque eu não sei, mas aprendo. E estou perfeitamente confiante que eu, tu, todos aprendemos tudo. E a nível do meu desenvolvimento e da minha autoatualização, vamos lhe chamar assim, o podcast fez todo esse serviço de uma confiança que eu não tinha. Lá está, mais uma das confianças, não é? que eu não tinha e que construiu bastante. Portanto, agora podem-me trazer, desde que aquilo venha no formato de computador, o que está lá dentro, eu não sei, mas aprendo. É para consumir, não é? Exatamente, aquilo é para fazer. É isso mesmo. Olha, Mariana, tu fazes todos os passinhos do podcast sozinha? Faço. No início, e vamos lá voltar à máquina do tempo. Uhum. No início, tu imaginavas-te a fazer hoje em dia tudo sozinha, com uma perna às costas ou com as duas? Sinceramente. Não. Até te posso confessar aqui que uma das aulas melhores, mais tranquilas, mais fantásticas que eu tive foi quando a minha mentora Liliana, não sei se sabes quem é, não faço ideia. Disse assim: eu não faço isto para toda a gente, não faço isto para ninguém, mas faço isto para vocês. Se vocês precisarem, eu edito os vossos podcasts. E eu pensei, pronto, estou salva. É agora que eu não morro, porque ela vai editar o meu podcast. Posso contar com ela e pronto. Mas não foi preciso. Foi um alívio, mas foi um alívio tão grande saber que tu estavas na minha beca, sabes? Aquela expressão dos putos. Tipo, se eu precisasse ir lá bater à porta. Exatamente, aquilo não, por pior que corresse, tu havias de estar lá. E foi tão bom, foi uma sensação tão boa. Um descanso, uma paz de alma. Ou seja, foi o descanso necessário para olhar para aquilo e pá, está bem, mas pelo menos tenta lá. E ao tentar conseguir fazer. Mas precisei desse descanso porque o stress era tanto, a tensão era tanta do não consigo, não sei, isto é demasiado, papapá,
que se não fosse esse descanso, essa tua frase, essa tua disponibilidade para para ajudar, eu própria nunca teria feito. Não sei se me É. fiz entender. Sim, 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 Pronto, perfeitamente, não é? No fundo, foi tu saberes, se eu precisar, ela está lá. Até lá, exatamente. vamos lá, vou tentar, pelo menos vou tentar, não é? Nem que Sim. seja para dizer, eu não consigo. Ajuda-me lá que eu não consigo. Faz qualquer coisa que eu não consigo. Não, é porque depois a Liliana, não sei se tu conheces, mas a Não, não Liliana, faço ideia. ela é um bocado, é um bocado disciplinadora. A É que é assim, sério? eu agora vou-lhe dizer que não consigo e ela vai me perguntar, mas não consegues porquê? E eu nem sei explicar. Muito bom. Percebes? E depois, o que é que eu digo? Não, pelo menos tenho que dizer porque é que eu não percebi. Não é? E afinal percebi. E afinal aquilo era tudo fácil. Yeah, yeah. Tudo se torna fácil, é por aí. Sim, é verdade. Olha, e teres um passo a passo simples, concreto, testado, para tu poderes lançar o teu podcast no negócio fez a diferença? Total, total diferença. Aquela coisa quando tu dizes que daqui a umas semanas toda a gente vai ter um podcast e a gente ri-se. Até ela com essas coisas. Lá está ela a ser mentora, a puxar a malta para cima, sim, yes, vamos conseguir, Mas, coitadinha. Se ela soubesse a turma que aqui tem. mas, Mas afinal ela é que sabe. E de facto era, pronto, apesar de todos os medos e todas as barreiras e tudo aquilo que não se sabia, nem nunca tinha ouvido falar, porque às tantas os nomes são tantos que já começas a trocar, não é? Já sabes lá o que é o Spreaker, o que é o Zencaster, é tudo igual. Dá um nó e tu começas a ter um bloco de apontamentos para começar a escrever o que é aquilo. Mas não, foi de facto fácil. Foi só que foi um processo de que há várias coisas novas em pouco tempo. Portanto, e então aí há de facto que parar e perceber, mas perfeitamente acessível. E acreditem que se eu faço, qualquer um faz, e é mesmo assim. Se eu fiz, se eu consegui, qualquer um consegue. Garanto-vos. a info excluída, que na final não é nada info excluída, se ela diz é porque é, acreditem, acreditem, acreditem. Olha, Mariana, e voltamos à nossa máquina do tempo. Ah, Projetos para o futuro. Conta-me, projetos para o futuro do podcast, conta-me lá coisas. O que é que está aí na ah, manga? o que está na manga é para já o próximo passo. Então é continuar agora nesta consistência, portanto, a nível profissional tenho aqui alguns projetos que ainda me ocupam e que ainda se vão manter. Portanto, há que gerir esta questão da disponibilidade para cada uma das coisas para ser sem esforço, mas o próximo passo será certamente o monetizar do podcast, o pôr o podcast a render, que seja de forma direta e indireta um rendimento passivo, porque também já vimos que isso é possível. E esse é o próximo passo. Portanto, a nível de negócio, de estratégia e de rendimento, é esse o próximo passo. Uau, muito bem, bora lá então. Olha, Mariana, e estamos aqui a praticamente uma hora a conversa. Eu acredito que Hum, ficávamos eu ainda também, muito ficava. mais, muito mais, muito mais. Mas a verdade é que já demos a volta aqui a todas as questões que eu tinha aqui preparadas na manga e mais algumas que me foram surgindo pelo caminho. Por isso, conta-nos lá, Mariana, onde é que podemos encontrar a Mariana, para além do Tudo Menos Vender, disponível em todas as plataformas de podcast? Não me enganei no nome, pois não? Não, tudo menos vender. É isso mesmo. Tudo menos vender. É que já são muitos e às tantas uma pessoa já não sabe, já não Não, sabe e há tudo. um erro nas nossas colegas que trocam o nome ao meu podcast, mas eu estava à espera que tu fizesse a mesma coisa. Safei. Tudo menos vender. Para além de tudo menos vender, disponível em todas as plataformas de podcast, onde é que podemos encontrar mais? Então, nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn como Mariana Sales Coach, e no site marianamendes.eu de Europa, ou de euzinha, marianamendes.eu e vão lá e têm lá todas as informações, se quiserem marcar uma sessão de clareza, se quiserem conversar comigo mais diretamente e pronto, e cá estaremos. E depois têm lá os contactos, os telefones, os e-mails, tudo aquilo que é preciso para contactar. Se precisarem de ajuda a passar uma mensagem para o mundo, pois olha, aqui estou. Liguem. É isso mesmo. Conversem com a nossa Mariana e passem a vossa mensagem para o mundo. Da minha parte, agradecer, Mariana, minha querida. Gratidão, gratidão por esta conversa imensa, gratidão por partilhares os teus segredos, alguns dos teus segredos aqui do mundo do podcast e do mundo do empreendedorismo. Foi aqui uma conversa maravilhosa, por isso tenho mesmo a agradecer-te o facto de teres confiado, lá está, a palavra confiança veio outra vez ao de cima, por teres confiado em mim e teres feito estas partilhas maravilhosas.
Obrigada eu pela oportunidade, obrigada por me permitires falar para o teu público e obrigada por mais esta montra e obrigada pela nossa conversa, que são sempre espetaculares. E esta foi mais uma, portanto, literalmente foi um gosto. Estou à tua disposição e seguimos juntas. Seguimos juntas, minha querida. Gratidão imensa, então. E até Obrigada. Breve. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me um comentário sobre o assunto que tratei neste episódio. Estou muito curiosa para saber. Encontramos-nos no próximo episódio. Um beijinho muito sonoro. Schwack!